baseadas no livro de Atos, subordinado ao tema o jeito cristão de ser igreja. E a proposta desta série de mensagens é de mostrar que quando Deus em Cristo criou a sua igreja, Ele criou-a com um formato espiritual, doutrinário e teológico definido. Dissemos que Ele não fez isto apenas por fazer, mas é porque Ele queria deixar na sua palavra um modelo para que nós, independente da época, do tempo, cultura, lugar, circunstâncias, pudéssemos nos orientar para que a sua igreja não fosse criada ao sabor das intenções humanas, conveniências humanas, mas que ela, a sua igreja, fosse em todos os aspectos uma igreja identificada com a sua vontade. No culto desta noite, nós queremos, nesta hora, iniciar uma série de mensagens baseadas no livro de Salmos. E queremos fazê-lo, queridos meus, porque o livro de Salmos ele tem algo muito especial, que o difere de todos os livros da Bíblia. E o que é? Nos livros históricos, nós encontramos Deus contando-nos a história dos homens, a história das suas ações, a história daquilo que ele fez, a história daquilo que os seus servos fizeram, e até mesmo daquilo que os seus inimigos fizeram. É Deus falando conosco, contando a história dos homens. Nos livros proféticos, nós encontramos Deus falando-nos através dos seus profetas. Jeremias, Isaías, Daniel e outros tantos, Ezequiel, são chamados de Nabi, ou bocas de Deus. Através deles, Deus fala conosco. Mas quando você estuda o livro de Salmos, você vê que há algo especial. Porque neste livro, você vai encontrar os homens falando com Deus. Falando com Deus das suas experiências, falando com Deus dos seus temores, falando com Deus das suas crises, falando com Deus das suas vitórias, falando com Deus das suas esperanças. Por exemplo, você vê Davi falando com Deus e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me fará deitar em pastos verdes, há de me guiar às águas profundas. E ele vai falando com Deus
e dizendo o que Deus é para ele. E é bom que você entenda que antes dele falar aos homens, ele está falando primeiramente com Deus. Salmo 51, você encontra o salmista dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, apaga as minhas transgressões. E você vai lendo os salmos e vai vendo Deus falando, ou melhor, o homem falando com Deus. Falando dos seus fracassos. Senhor, eu pequei, eu errei. Falando com Deus das suas esperanças, como disse Davi: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? O Senhor está comigo, então, Senhor, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, e eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E muitas vezes nós lemos os salmos imaginando que ele está falando conosco acerca de Deus. Mas é bom que a gente entenda que os salmos a gente vê o homem falando com Deus e dizendo a nós o que ele falou, o que ele disse, as suas experiências. Como disse, temores, esperanças, desejos. E um dos desejos comuns a nós, a criatura humana em todos os tempos, é o desejo de ser feliz. O salmista, nos seus dias, queria ser feliz. E ele vai falar com Deus e a nós desse desejo. E não apenas ele vai falar com Deus, mas ele vai garantir na sua palavra que é possível alguém ser verdadeiramente feliz. A despeito das crises, dificuldades, pecados que existem em um mundo que nós vivemos, o salmista deixa claro que é possível isto. É possível você ser verdadeiramente feliz. E onde ele mostra isto? Ele mostra isto, queridos meus, em vários textos do livro de Salmos. Mas ele mostra primeiramente no Salmo 1. Vamos ficar de pé e vamos lê-lo? Eu gostaria que fosse passado aqui na tela o Salmo 1, para que todos nós pudéssemos ler a uma só voz o Salmo 1. O Salmo que abre todos os salmos, e com base neste salmo nós queremos nesta noite falar sobre o tema como ser verdadeiramente feliz. Como ser verdadeiramente feliz. Como você pode ser verdadeiramente feliz. Vamos ler todos? Bem. Antes tem o seu prazer.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Começa o salmista falando então sobre o segredo da verdadeira felicidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós aqui estamos na Tua presença, Senhor, e estamos em nome do Senhor Jesus. Nós aqui estamos, ó Deus, para pedir que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar de uma maneira poderosa aos nossos corações. Que o Senhor mesmo fale a cada moço que aqui está, a cada moça, a cada senhora, a cada ancião, a cada criança, enfim, que todos possam ouvir a Tua palavra e, mercê da Tua graça, a aplicá-la à sua vida. Nós assim oramos, Pai, consciente de que esta é a Tua vontade e de que o Senhor assim o fará por causa da Tua bondade e misericórdia, na medida em que nós também estamos orando em o nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Como ser verdadeiramente feliz ou o segredo da verdadeira felicidade? A primeira coisa que eu queria dizer, queridos meus, é que a Bíblia não fala e não trata de utopias, ilusões. Ela não trabalha com dúvidas. Ela não trabalha com incertezas. É verdade que nós vivemos em uma época em que muitas pessoas dizem que é impossível ser feliz neste mundo. Pensadores, teólogos, religiosos até, em algum momento da sua vida disseram que felicidade neste mundo seria algo impossível. Seria possível que alguém se sentisse alegre, ou se sentisse feliz, seria algo temporário, passageiro. Mas não como uma marca da vida, um estilo de vida, uma condição existencial. O texto que nós lemos, o salmista começa falando de alguém que poderia ser feliz se observasse alguns princípios fundamentais. E ele vai falando, queridos meus, sobre algumas coisas que um homem que quer ser feliz faz e não faz. Mas essas coisas são apenas detalhes de uma verdade principal. O que ele coloca aqui são detalhes de uma verdade principal. Verdade esta que, ainda que não esteja escrita, está presente aqui. E se existe alguma coisa que nós, enquanto leitores deste livro maravilhoso chamado Bíblia, devemos fazer, é procurar ver por detrás de cada mensagem, de cada texto, existem princípios, não regras. Regras são para uma época, um tempo, um povo. Princípios é para todo o tempo.
é para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os povos. E há um princípio aqui, queridos meus, que fundamenta este salmo. Há uma verdade que ele nos ensina e que é o segredo da verdadeira felicidade. Que princípio é este? O que é que ele ensina para nós aqui? O que é que ele mostra aqui como segredo de uma verdadeira felicidade? E quando você lê este texto, você descobre que ele está falando que para um homem ser verdadeiramente feliz, ele precisa construir a vida dele em Deus e na sua palavra. É o princípio básico que aqui está. Se você quiser ser verdadeiramente feliz, você terá que construir ou edificar a sua vida em Deus e na sua palavra. Este é o segredo. Ah, mas é tão simples. Não, não é tão simples. Mas é o que o texto mostra para nós. Não há felicidade fora de Deus. Felicidade que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Aliás, o salmista diz em outro lugar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se Deus não edificar a casa, passaram-se muitos anos, e Jesus Cristo enfatiza esta mesma verdade, este mesmo princípio. Ele conta a parábola de duas casas. E ele diz que aquelas duas casas foram construídas. A tempestade veio e derrubou uma, mas a outra se manteve de pé. E a que se manteve de pé foi aquela que estava edificada sobre a rocha. Depois Jesus deixa claro que esta rocha era Ele mesmo. Esta rocha eram os seus ensinos. Ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse princípio, queridos meus, perpassa todas as páginas das Escrituras. O segredo da verdadeira felicidade está em alguém edificar a sua vida. O salmista ensina sobre Deus em sua palavra. E agora, queridos, ele começa a mostrar porque esta edificação traz felicidade. E a primeira coisa que ele mostra é que o homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra é feliz por causa das coisas que rejeita. Vamos dizer juntos? O homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra é feliz por causa das coisas que rejeita. Há muita coisa, queridos meus, que conspira contra a nossa felicidade. E aquele que edifica a sua vida em Deus, na sua palavra, ele sabe exatamente quais são estas coisas.
e porque ele conhece a Deus, e porque ele está em contato com Deus, porque ele recebe a sabedoria de Deus, ele diz: essas coisas na minha vida não. Como disse os jovens, estou fora. Estou fora. Isso eu não quero para a minha vida, isso eu não faço, porque isso vai trazer sofrimento e infelicidade. E quais são essas coisas? Você está com a sua Bíblia aberta, e ele começa dizendo, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então o que ele diz aqui é que o homem que edifica a sua vida em Deus, não organiza a sua vida, não se deixa orientar pelo conselho dos ímpios. E ímpios, queridos meus, significa um homem, queridos meus, alguém que não está em conformidade com a santidade de Deus. E aí você pode pensar, mas por que não? Por que não? Pare um pouquinho. Imagine o que os ímpios mandam você fazer. Primeira coisa, ele não conduz a sua vida segundo o conselho de um homem ímpio, porque um homem ímpio aconselha você a rejeitar o senhorio de Deus sobre a sua vida. É o que ele diz. Que história é essa de obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, aceitar aquilo que Deus quer? Rapaz, você é livre. Moça, você é livre. Você não tem que estar ouvindo a voz de Deus. Você não tem que estar obedecendo a Deus. Viva a sua vida. Aproveite os seus anos. Viva como você quer. Seja feliz. Seja livre. Seja senhor da sua vida. Ele conduz você. Ele leva você a dizer não a Deus, a colocar-se acima de Deus. E certamente, querido moço, moça, senhor, senhora, você já ouviu isso muitas vezes. Quem manda na sua vida é você. Quem diz o que deve ou o que não deve fazer é você. A decisão é sua. Não tem que ouvir a voz de Deus para nada. Parece incrível, mas foi exatamente este conselho que Eva ouviu. Foi este conselho que Adão aceitou. E é por isso que nós vivemos neste mundo como está. Ouviu o conselho do ímpio, chamado Satanás. O que é que o ímpio diz? Quer dizer que você acredita mesmo que alguém que morreu na cruz há 2000 anos é capaz de salvar você? Quer dizer que você acredita mesmo que basta você dizer eu creio nele, em Jesus, e você está salvo? Não creia nisso, rapaz. A salvação é você. É você que tem que salvar-se a si mesmo. Através das suas boas obras, através dos seus esforços, através da sua luta. Essa coisa de salvação pela graça, isto é utopia. Não creia nisso. Salve-se a si mesmo.
seja um bom pai, seja uma boa mãe, um bom religioso. E você vai criar condições para ser salvo. Até porque nesse mundo ninguém sabe se está salvo ou não. Você só vai saber disso quando chegar lá no céu. Ou lá do outro lado da vida. Aqui na terra você não vai saber disso. Então, não creia nisso. Conselho dos ímpios. Ah, queridos, os ímpios dizem que nós devemos viver para nós mesmos. Viva para você mesmo. A vida é curta. A vida é curta, rapaz. Curtíssima. Hoje você tem 18 anos, daqui a pouquinho você está com 20, daqui a pouquinho está com 25, daqui a pouquinho você se casa, constitui família, e aí acabou a sua vida. Aproveite enquanto você pode. Tira essa coisa de igreja da sua vida. Essa coisa de domingo está na igreja. Dia de semana está na igreja. Esqueça disso, rapaz. Isso não funciona. Aproveite a vida o máximo que você puder, porque a vida é curta. Conselho dos ímpios. E muitas pessoas, queridos meus, estão ouvindo este conselho. E muitas pessoas perderam-se hoje, nesse momento, estão sofrendo eternamente porque ouviram o conselho dos ímpios. Por isto, a primeira coisa que a Bíblia, que o salmista diz aqui é: o homem que quer ser feliz, o homem que quer ser feliz é aquele que diz não ao conselho dos ímpios. Ele diz: esse conselho eu não quero. Não quero porque ele não vai trazer felicidade para mim. Então eu não ouço, eu não escuto. E eu sei, queridos, que aqueles que estão aqui, que hoje são crentes, o são, porque não ouviram o conselho dos ímpios. Mas o texto vai um pouco mais além. Porque a vida cristã também diz que o homem que quer ser feliz é alguém, queridos meus, que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que não se detém. Primeiramente, ele não ouve o caminho dos ímpios. Mas depois ele não se detém. E é bom que a gente tenha em mente, queridos, que a palavra bem-aventurança não tem apenas o sentido de felicidade, mas dá-nos também o sentido daquele que está em marcha. Daquele que está em marcha para um alvo. Daquele que está em marcha para um ponto. Daquele que marcha em direção a um objetivo. Então não é apenas alguém que se sente feliz, mas alguém que, a despeito das dificuldades da vida, das lutas da vida, das crises da vida, essa pessoa continua indo avante. Essa pessoa continua marchando, essa pessoa continua indo adiante. E é tão bom, queridos, então a gente entender porque o salmista, primeiramente, fala em conselho dos ímpios. E depois ele diz: esta pessoa que está edificando a sua vida em Cristo, ela não para a sua marcha. Ela não para a sua caminhada. Ela não se detém. Ela continua indo avante. E a vida cristã, queridos meus,
ela implica exatamente nisto, no marchar contínuo, no estar continuamente indo avante, indo à frente, dando um passo à frente. Aliás, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele diz: deixando as coisas que para trás e olhando para aquelas que estão diante de mim, o que é que eu faço? Prossigo para o alvo. Há um alvo a ser alcançado. Há um alvo. E aquele que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra, ele não para. Ele não se detém. Os ímpios vão continuar chamando: para. Fica um pouquinho aqui conosco, porque os ímpios fazem exatamente isso mesmo. Ele não se conforma em ver você andando, em ver você caminhando, em ver você indo à frente. Ele não aceita isto. Ele diz: ela tem que ser como nós. Ele tem que ser como nós somos. E aí ele fica, você está andando, ele está do seu lado dizendo: ei, para. Ei, um tempinho só. Ei, ouça o que nós temos para te dizer. Ei, peraí, não corra tanto. O salmista diz: aquele que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra, não se detém no caminho dos pecadores. Eles chamam, eles clamam. Há como que um chamado contínuo, mas você quer ser feliz, você está edificando a sua vida em Deus e na sua palavra, então você diz: eu vou continuar indo em frente. É difícil? É. De vez em quando os nossos pés se machucam? Sim. Dificuldades existem? Sim. Mas espera aí, eu sou um homem feliz, eu sou um bem-aventurado, eu tenho um percurso diante de mim, eu tenho uma meta na minha vida, e a minha meta é ser semelhante a Cristo. Jesus é o alvo da minha vida, é para Ele que eu estou olhando. Eu quero me identificar com Jesus, então eu não vou parar. Mas ele diz: mas o homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra, primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, ele não se detém no caminho dos pecadores. Mas depois ele diz: há uma terceira coisa que essa pessoa recusa. Não se assenta na roda dos. E agora aqui o salmista pensa naquele pecador que não teme a Deus, que não teme as coisas santas, que não leva Deus a sério, que se acha, que se sente, que acha que é muito poderoso. Talvez ele tenha um pouquinho mais de dinheiro, tenha algo que muitos outros não têm, e ele se acha. E ele acha que agora já pode zombar de Deus, zombar de coisas santas, fazer piadas com aquilo que Deus criou. Ele acha que já pode contestar a sabedoria de Deus. Ele se torna um escarnecedor. O homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra,
ele evita essas pessoas. Sabe por quê? Porque aquele que conhece a palavra de Deus sabe o que está escrito lá. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Não tem jeito. Escarnece de Deus, está semeando tempestade, infelicidade, sofrimento nessa vida e na vida futura. Então aquele que resolveu edificar a sua vida em Deus e na sua palavra diz: não. Ele evita esta companhia. Ele não quer. Queridos, o princípio básico aqui é que tudo aquilo que possa nos afastar de Deus e da sua palavra deve ser evitado. Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser uma filosofia, pode ser uma religião, pode ser um conceito, seja lá o que for. Estabeleceu-se entre você e Deus, entre você e a sua palavra. Você teve que escolher entre Deus e aquela pessoa, entre Deus e aquele emprego, entre Deus e aquele bem material, entre Deus verdadeiro e aquela religião. Se você tiver que escolher entre um e outro, o homem que edifica a sua vida em Deus, em sua palavra, para ser feliz, ele recusa essas coisas e diz: eu fico com Deus. Mas a vida não consiste apenas, queridos meus, naquilo que a gente rejeita. E a vida com Deus não é uma vida negativa, é uma vida positiva. E ser cristão não é ser alguém que não pode fazer que não possa fazer algumas coisas. Cristão não pode beber, cristão não pode ir a uma boate, cristão não pode ir para a Sapucaí ver um desfile de escola de samba. Cristão não pode ir ao Maracanã ver um Flamengo e Fluminense na hora do culto. Não é que não possa. Poder pode. Ué, pastor, pode? Pode. Você é livre. Não deve. E a Bíblia diz: todas as coisas me são, mas nem todas essas coisas convêm a Deus. Contribuirá para a sua felicidade? Então não faça. Esse é o princípio básico. Mas a vida cristã, ela não implica apenas em algo que você não possa, em algo que você rejeita, mas em algo que você faz. E por isso, quando chega no versículo 12, ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que o salmista nos ensina? Qual a grande verdade que podemos extrair daqui? É que o homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra é feliz por causa das coisas que prioriza. Vamos dizer juntos?
O homem que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra é feliz por causa das coisas que prioriza. Ao invés de andar segundo o conselho dos ímpios, ao invés de se deter no caminho dos pecadores, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, ele faz uma coisa. A escolha dele é outra. A prioridade dele é outra. O texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas o que é isso, pastor? O que é lei? É um conjunto de regras, de normas. É você ter que obedecer um conjunto de normas, de regras. É isto? Não. A expressão lei do Senhor tem o sentido de a totalidade dos ensinos de Deus. Então o que ele está falando é: antes tem o seu prazer na totalidade dos ensinos de Deus. Que nos dias do salmista estavam contidos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Eram a Bíblia dele. Esses livros era a Bíblia dele. Quais são esses 5 livros, hein? Eu confesso que eu estou um pouquinho surdo. Quais são esses 5 livros? Pentateuco? Eu acho que eu ouvi alguém falando Abacuque aí. Eram os 5 primeiros livros, era a Bíblia dele. Ele disse: esses livros, a lei do Senhor, a totalidade estava ali. Hoje em nossa Bíblia, nós temos quantos livros? Quantos? 66 livros. E Paulo diz: toda a Escritura é devidamente inspirada. Então o homem que edifica Deus, a sua vida em Deus e na sua palavra, é alguém, queridos meus, que se conduz ou se deixa conduzir pelo ensino da palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida, por aquilo que Deus lhe ensina. O salmista diz exatamente isto: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E aí a nossa pergunta é: mas por que esse apego? Primeiro, por causa da sua procedência. A palavra de Deus, a Bíblia, queridos meus, não foi um livro inventado pelo homem, imaginado pelo homem. Pedro diz que os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus. E quando ele fala inspirados, ele está falando usando um termo grego chamado theopneustos, que quer dizer soprar para dentro. O que ele está dizendo é que Deus como que soprou para dentro dos seus escritores as suas palavras e seus pensamentos. Segundo, por causa dos efeitos que esta palavra tem na nossa vida. O que ela traz de bom para nós? O que é que ela faz de bom em nossa vida? O que é que ela nos ensina? O que é que ela faz em nós? O salmista diz: escondi
a tua palavra no meu. Para quê? Ah, queridos, ele tinha prazer na lei do Senhor, porque a palavra de Deus nos previne do pecado. E não existe, queridos meus, nada mais destrutivo do que o pecado. Ele nos destrói, por dentro e por fora. Ele é algo terrível, ele vai comendo a gente, destruindo a gente interiormente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ele vai consumindo a gente. Mas ele vai trazendo consequências externas também. O pecado é uma praga. E muitas vezes ele está como que diante de nós, a gente parece que não vê. E aí ele diz, mas como é que eu posso ver aquilo que eu não vejo? E ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus agindo, queridos. É a palavra de Deus ensinando a gente quem é Deus. Quem é Deus? E a Bíblia diz, Deus é Espírito. Como é que eu posso adorar a Deus? E a palavra de Deus diz, adorando a esse Deus em espírito e em verdade. Pequei, o que é que eu posso fazer? E a palavra de Deus diz, confessando os teus pecados. Se com tua boca confessares os teus pecados, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. O salmista então, queridos, poderia, já nos seus dias, dizer, eu tenho prazer na lei de Deus, por aquilo que ela efetua na minha vida. Quantas vezes nós estamos entristecidos, quebrados mesmo, machucados, feridos. E aonde a gente encontra consolo e conforto? Na palavra. E às vezes a gente abre a Bíblia num texto, pedindo a Deus, Senhor, fala o meu coração, e Deus vai como que mostrando, iluminando, ensinando, clarificando. Então o que o salmista diz é, você quer ser feliz? Priorize a sua comunhão com Deus, querido. Quer ser feliz? Coloque Deus no centro da sua vida. Quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus. Medite nela. Dê tempo para que Deus possa falar ao seu coração, porque o homem que edifica Deus e na sua palavra é aquele que prioriza a Deus. Deus não aceita o segundo lugar. Primeiro meu clube de futebol, depois Deus. Primeiro aquela pessoa, depois Deus. Primeiro meu emprego, depois Deus. Primeiro meu colégio, depois Deus. Primeiro meu amigo, depois Deus. Queridos, não faça isso, porque você está lidando com um Deus que não aceita o segundo lugar. Ou ele é o primeiro lugar na sua vida, ou ele não vai estar na sua vida. Ou Deus vai ser o primeiro na sua vida, ou ele não vai estar, porque Deus não aceita o primeiro lugar. Primeiro meu filho, a minha filha, depois Deus. Primeiro a minha esposa, depois Deus, não. Deus em primeiro lugar.
O homem que edifica a Deus, que quer ser feliz, prioriza a Deus. Ele é feliz pelas coisas que prioriza. Mas o salmista vai um pouco mais além. Primeiramente, ele falou que o homem que edifica a sua vida sobre Deus na sua palavra é feliz por causa das coisas que rejeita. Segundo lugar, ele mostrou que esse homem também é feliz por causa das coisas que prioriza. Mas agora, ele vai nos dizer que é feliz também por causa dos efeitos da sua escolha. E quais são os efeitos? Vamos ler juntos? Versículo 3. Ele... Não estão com a Bíblia aberta, não? Salmo 1, versículo 3. Vamos ler juntos? Várias versões, mas a minha diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos. Então esse homem é feliz por causa dos efeitos da sua escolha. A primeira coisa que nós vemos aqui é esta maravilhosa imagem. E o salmista usa uma imagem fantástica. É a imagem de uma árvore plantada junto a um rio. E ao usar esta imagem, ele salienta, queridos meus, algumas coisas, algumas verdades. Ele, em primeiro lugar, salienta o aspecto firmeza. Esta árvore plantada junto ao rio, a um ribeiro, é uma árvore de raízes profundas. Ela é firme. As tempestades vêm, alcançam a todas as árvores, independentemente do lugar onde ela esteja. Os ventos vêm, tufões vêm, mas as raízes desta árvore são profundas. Ela está bem firmada. Então ela não cai. Ela se mantém de pé. E esta, queridos meus, é uma das mensagens que ele diz. Aquele que edifica a sua vida sobre Deus e na sua palavra tem uma vida firme. É o princípio da estabilidade. Uma vida estável e não instável. Enquanto a vida daquele que não tem Jesus é uma vida marcada pela instabilidade. É a vida daquele que é e não é, embora sendo. É a vida daquele que está agora entre nós, mas daqui a pouco ele pode não estar. E se perder eternamente. É uma vida de instabilidade. Aquele que edifica a sua vida sobre Deus é alguém que tem uma vida estável, firme. Não está isento de tempestades, de lutas, de crises. Mas ele é feliz exatamente porque ele desfruta da firmeza de Deus. Mas há uma outra mensagem nesta imagem. É o princípio da nutrição.
Esta árvore, queridos, está plantada junto a um ribeiro de água. E as suas raízes vão tirando da terra os nutrientes necessários para a sua preservação, para a sua beleza, para a sua vida. A vida daquele que está arraigada em Deus é uma vida, queridos meus, nutrida. A vida daquele que se nutre da palavra de Deus é uma vida saudável. A palavra de Deus produz saúde espiritual, saúde mental, saúde moral e até mesmo saúde física. É a palavra de Deus. É alguém que arraiga a sua vida em Deus. Mas ainda, esta árvore dá-nos a ideia de vitalidade. Por estar arraigada, ela tem vida. Não é uma árvore seca, morta. Não. É uma árvore que tem vida, é uma árvore vital. E aquele que edifica a sua vida em Deus e na sua palavra, passa a ter a vida de Deus. Porque ele passa a ter vida eterna. É vida. Mas há um outro princípio. Ele diz, é uma árvore que dá fruto, é o princípio da produtividade. É alguém que não vive apenas para si. Ele retira os nutrientes necessários, as vitaminas necessárias. Ele se alimenta, não para ele mesmo, mas para dar frutos e o seu fruto servir para abençoar outras vidas, alimentar outras vidas. E o salmista tem exatamente esta ideia: dá fruto. Ah, então compensa. 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 Mas ele diz, mas dá fruto no tempo certo. Eu era criança e num determinado dia fui fazer uma visita a um orfanato. Era garota, devia ter uns 9 anos. Eu sempre fui muito quietinho, mas aquele dia não sei porque eu estava meio travesso. E cheguei no orfanato, estavam todos ali, eu olhei para um pé de uma árvore, e lá em cima, tinha um fruto bonito, amarelinho, era caqui. Eu digo, que coisa maravilhosa. Vou pegar esse caqui. Deixei as pessoas passarem, distraí. Quando elas foram, eu peguei o caqui. Trouxe o caqui comigo, que coisa maravilhosa que... E o caqui cheirava, aquele cheiro gostoso. Eu digo, rapaz, quando eu morder esse caqui, vai ser algo maravilhoso. E eu corri numa torneira, lavei o caqui, peguei o caqui, abri a boquinha e tchau. Mordi o caqui. Tentei abrir a boca para dar a segunda mordida e não pude mais. O caqui estava cheio de cica pura. Fiquei com os lábios colados. Está rindo, Luciano?
Fiquei com a boca colada. Um fruto dado fora do tempo. E às vezes, queridos, a gente fica meio em si, meio em crise. Porque a gente tenta algumas coisas, busca alguma coisa, a gente não consegue, e o ímpio vai e consegue, a gente diz, é possível. Entenda uma coisa, o que a Bíblia diz é que você vai dar o fruto no tempo, e o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Deus sabe o tempo melhor, e no tempo certo você vai dar fruto. E às vezes eu fico imaginando o ímpio e o crente. E eu fico imaginando, pensando naquelas pessoas que correm, não é? E aquele que não conhece muito de corrida, quando o juiz diz já, ele sai na frente, sai desabalado, né? Aquela loucura. E ele vai, a gente fica acompanhando, e o corredor experiente vai, mantendo a passada. E o outro vai correndo, e a gente diz, ele vai. E daqui a pouquinho, ele começa a cansar, a cansar, a cansar. E o corredor experiente vai e passa e atinge o alvo. Na vida também é assim às vezes. O ímpio parece que sai na frente, parece que vai ganhando tudo. E a gente diz, mas Senhor, vai no passo de Deus. Vá no passo de Deus, vai. Porque você, se seguir os passos de Deus, vai chegar no alvo que Ele estabeleceu para a sua vida. O texto diz, dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer. Quer dizer, pastor, que Deus então vai me dar muito dinheiro? Não, não é isso. Prosperidade aqui não tem sentido de dinheiro. Quer dizer que Deus vai me dar aquele emprego dos sonhos, que eu trabalho um dia por semana, meio expediente, e no final do mês recebe um salário comparado aí a uns 100 salários mínimos. Emprego dos sonhos. Deus vai te dar esse emprego? Eu acho que não. Mas o texto não diz isso. O texto diz, a palavra prosperar quer dizer que você vai ser bem sucedido. Esse é exatamente, e tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Vai ser por quê? Porque você se conduz não segundo o conselho dos ímpios, mas segundo o próprio Deus. Mas pastor, não deu certo. Meu irmão, entenda uma coisa. Aquilo que no primeiro momento parece fracasso, mais à frente, você vai ver que foi uma grande vitória. Foi uma grande bênção. O tempo dirá. E o salmista, primeiramente ele diz que aquele que edifica a sua vida sobre Deus e a sua palavra é feliz por causa das coisas que recusa. Aquele que edifica a sua vida sobre Deus é feliz por causa das coisas que prioriza. Aquele que edifica a sua vida sobre Deus e as suas palavras é feliz por causa dos efeitos da sua escolha. Mas aí ele chega no ponto final. Ele diz, aquele que edifica a sua vida sobre Deus é feliz, porque
está preparado para o juízo final. Parece incrível porque até aqui o salmista falou sobre os aspectos desta vida, o estar aqui desta vida. Mas eu gostaria que você lesse comigo, ou melhor, eu vou ler o versículo 5 que diz: pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação. O salmista agora, querido, ele não fala mais agora sobre esta vida. Ele agora já tem em mente o juízo de Deus. E ele diz: vai haver um dia em que o homem ímpio, aquele que zomba de Deus, aquele que ouviu o conselho daqueles que não queriam andar com Deus, essas pessoas vão estar diante do juízo de Deus. Elas vão estar diante de Deus. Vai haver um juízo final. E já no Velho Testamento, nesse salmo, ele está falando nisso. Vai haver um juízo. E ele diz: esta pessoa não prevalecerá, ou seja, não ficará de pé. Ele vai ter que estar diante de Deus. Aqui na terra ele disse: eu não quero Deus em minha vida. Prefiro ficar com os ímpios. Não quero saber de Deus. Não quero essa coisa na minha vida. Amém. Você fez isso, é sua escolha. Só tem uma coisa. O salmista diz: um dia você vai estar diante de Deus. E é exatamente aí que ele diz: bem-aventurado aquele que edifica a sua vida sobre Deus, a sua palavra, porque esta pessoa vai estar pronta para estar diante de Deus nesse dia do juízo. E quando a gente vê João escrevendo, ele fala exatamente que o crente, aquele que recebeu Jesus na sua vida, aquele que edificou a sua vida sobre Deus, não entrará em condenação. Por quê? Passou da onde? Da morte para a vida. Apocalipse capítulo 20 diz exatamente que no dia final vai haver aquele trono branco, Deus vai estar ali, duas multidões diante de Deus. Uma, Deus vai dizer: vindes benditos de meu Pai, dirá Jesus, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ao ímpio, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Edificar a sua vida sobre Deus e a sua palavra tem bênçãos para esta vida e tem bênçãos para a vida futura. É por isso, queridos, que o salmista pode iniciar o salmo dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada, diz ele, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. E quando ele diz isso, a gente pode se lembrar de um exemplo fantástico, lá no Velho Testamento, o exemplo de José, que edificou a sua vida sobre Deus.
a sua vida na palavra de Deus. E aquele homem prosperou. As tempestades vieram, as lutas vieram, mas ele foi um homem feliz porque ele continuou marchando firme, olhando para Deus, e Deus abençoou a sua vida, e no tempo próprio a prosperidade se manifestou. Deus não falha, queridos. Deus não falha. Deus é fiel àquilo que promete. E ele diz, finalmente, não são assim os ímpios, mas são como a moinha. Enquanto o crente tem estabilidade, o vento é como a moinha, é como pó. O ímpio é como pó, que o vento vem e espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. Você quer ser feliz? Então, edifique a sua vida sobre Deus e a sua palavra. Continue marchando. Não pare. Continue caminhando para o alvo. Não se detenha. Não faça causa comum com aqueles que escarnecem de Deus e da sua palavra. Organize a sua vida, oriente a sua vida na palavra. Creia que Deus fará você prosperar, porque Deus é fiel. Que Deus queira abençoar você. Que Deus queira nos abençoar nesta noite. Vamos cantar? Vamos cantar um hino que fala exatamente isto, que reflete exatamente esta verdade. Coloquemos-nos de pé, queridos, e louvemos o Pai Celestial, cantando